Bom dia, amiga e amigo botafoguense que estão sempre aqui acompanhando o canal Fogão do Meu Coração. Hoje, quarta-feira, dia 13 de setembro, mais um dia aqui, trazendo notícia pra vocês, cara, nessa parte da manhã aqui, dessa maravilhosa quarta-feira, né, cara? Então, hoje temos notícias do Botafogo, como sempre, todos os dias, atualizando vocês aí de casa. Então já se inscreva, já ative o sininho, já deixa o like no canal, que você vai estar sempre informado das últimas novidades do Glorioso aqui no Fogão do Meu Coração. E sem mais delongas, sem enrolação, direto ao ponto, como sempre vamos aqui no canal, vamos falar um pouquinho de Botafogo e seleções. Isso porque o Botafogo tem dois jogadores em seleções nacionais aí, né? O Lucas Perry e também outro jogador que foi muito bem, inclusive marcou gol na seleção de seu país. E vamos falar sobre ele, tá? Um meia do Botafogo que muita gente pode estar esquecendo que ele existe, mas ele está no Glorioso e está atuando aí em seu país de forma magnífica, cara. Além disso, vamos falar das rodadas da CBF, né? Desmembrou mais 5 rodadas. O Botafogo, como sempre, jogando em horários horríveis, né? Jogando em horários complicados. Mas vamos falar sobre isso. E falando em jogos do Botafogo, temos também o absurdo do valor dos ingressos contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, cara. E além disso, para finalizar, mas não menos importante, temos também algumas palavras do Bruno Lage sobre a sua passagem aí, né, sobre o seu trabalho no Glorioso. Então já deixa seu like, se inscreva, ative o sininho. Pô, não se inscreveu ainda, meu amigo? Não se inscreveu ainda, meu amigo? O que falta? Só clica aí, se inscreva, deixa o like, vambora e vamos botar a primeira notícia na tela. Vamos lá. Tá aqui, Bruno Lage. Bruno Lage, o nome da fera, o nome do técnico do Glorioso, tá? Falou aí numa entrevista pra ESPN um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua passagem aqui no Botafogo. Passagem esta, né, que ainda está acontecendo e que eu espero que se concretize com o título no final da temporada. Ele botou assim, vou abrir aspas aqui pra Bruno Lage, tá? Por eu ter feito um contrato de pouca duração, podem achar que eu vim aqui para fazer trampolim. Eu senti isso nas primeiras coletivas, mas não é nada disso. Eu estou com a minha cabeça no Botafogo. Quero fazer jogadores evoluírem e não precisei vir aqui para fazer trampolim. Eu vim porque realmente acreditei que minhas ideias e no projeto do John. Ele é uma pessoa muito ambiciosa que quer fazer o Botafogo um clube ainda mais grandioso, vencedor e não apenas por um momento, mas sim no momento e no que vem depois. Isso que estamos fazendo. Então, falou, né, com todo respeito, ele falou mais do mesmo, que ele busca um time vencedor, que ele busca aqui não só um projeto como trampolim, mas que ele deu a entender aqui que talvez uma continuação, ou talvez ser uma figura importante nesse projeto do texto, que realmente busca o clube vencedor neste momento e também nas próximas temporadas, para um futuro aí mais próximo. O Botafogo vem evoluindo muito realmente com a SAF, né, a estrutura do clube como um todo. Então o Bruno Lage deu uma rasgação de seda aqui com o clube e com o John Textor, principalmente depois daquela entrevista que repercutiu mal. Ele até falou, temos um vídeo de ontem, a gente falou sobre a entrevista que ele deu, né, que deixou o cargo à disposição. Ele disse que era apenas para blindar os jogadores. Então o Lage aí continuando dando entrevistas aí, falando sobre o Glorioso, muito de forma positiva, ainda bem, cara. E vamos falar um pouquinho da rodada e das rodadas do Brasileirão, que a CBF desmembrou mais 5 rodadas e, como sempre, tivemos uma surpresa, né, negativa. É complicado ter surpresas negativas, positivas, no caso, com essa federação. Geralmente são negativas mesmo e foi isso que aconteceu. Vou colocar na tela, vocês vão entender. Tá aqui, ó. A CBF desmembrou mais 5 rodadas do Brasileiro e põe o Botafogo jogando em casa segunda e sábado à noite. É complicado, cara. Pra não soltar um palavrão aqui, eu vou falar que é complicado, porque segunda e sábado à noite é complicado. Então vamos lá. A CBF desmembrou nesta terça-feira a tabela, né, da 25ª, 29ª rodada. E o Botafogo, acreditem, vai jogar no Santos novamente em péssimos horários, tá? O jogo contra o Goiás foi marcado para uma segunda noite, às 20 horas. É um horário quase impossível, né? Pra quem sai do trabalho às 6, enfim, a galera que sai às 5 já vai chegar atrasada no jogo, então assim, horário quase impossível. E enquanto a partida diante do Atlético Paranaense será na noite de um sábado, dia 21/10, às 21 horas. Mas um horário ruim, né? Horário que a galera costuma ir pra balada, costuma sair, costuma jantar com a família, enfim. Mas aí às 21 horas. Eu acredito que esse jogo contra o Atlético Paranaense até possa dar um bom público por ser sábado, mas assim, esse jogo segunda-feira à noite, tá? O sábado é ruim, mas ainda dá pra ir. Agora, segunda-feira à noite, realmente vai ser difícil encher esse jogo, tá? Mas fazer o quê, né? Chama a atenção também a data da marcação do duelo contra o Fortaleza, no Castelão, que foi pra uma terça-feira, apenas 3 dias depois da partida contra o Atlético Paranaense no Rio. O que já aconteceu, que o Botafogo tem menos descanso que o Flamengo, né? Jogou sábado à noite, quarta e depois sábado à noite, no jogo que acabou sendo derrotado, se não me engano. E agora, mais uma vez, o Botafogo vai jogar apenas 3 dias aqui
depois. Então tá sendo bem complicado, cara, e tá sendo bem difícil aí pro Botafogo esse desmembramento, assim que se fala, não sei, mas essas escolhas de horários aí das próximas rodadas pela CBF, né? O Botafogo, como sempre, né, saindo um pouco prejudicado nessa situação, mas vamos lá contra tudo e contra todos. E falando em prejudicado em partidas, enfim, pela CBF, tal, o Botafogo também, eu vejo o Botafogo prejudicado pelos adversários em questão dos ingressos para os visitantes. Isso porque o ingresso na Arena MRV do Atlético, né, agora o próximo jogo, vai ser de R$ 150 a meia e 300 a inteira, tá? 150, não, na verdade 150 a meia e 300 a inteira, isso. Sendo que aqui foi 150 a inteira e 75 a meia. Então lá vai ser o dobro dos valores do que foi aqui. E além disso, cara, pra piorar, aqui eles tiveram disponibilidade de 4.224 ingressos, tá bom? Que dá aí quase 14% do total do estádio Newton Santos. E lá, cara, o estádio basicamente da mesma capacidade, só 1.000 ingressos foram disponibilizados para nossa torcida. Então, eles disponibilizaram 4 vezes menos ingressos e cobraram o valor que é 2 vezes maior do que o cobrado aqui. Então, a torcida do Botafogo sendo muito prejudicada mais uma vez. Infelizmente, o Botafogo vai ter que começar a revidar essas questões, começar a colocar na mesma moeda aqui nos jogos para os visitantes que fazem esse tipo de preço e esse tipo de comportamento, de colocar mil ingressos, cara. Isso é o que? 5% da capacidade do estádio ou menos? Acho que até menos, bem menos, né? Sei lá, 3%, enfim. E além disso, o preço de 150 a meia e 300 a inteira. Então, 4 vezes menos ingressos da torcida do Botafogo disponíveis aí do que eles tiveram aqui, e o preço é o dobro do valor. Então, mais uma vez, Botafogo sendo prejudicado aí fora de casa, dessa vez pelo Atlético Mineiro, cara. E vamos falar agora, né, saindo dessa um bando de notícia ruim, notícias que deixam a gente puto, né? Vamos falar agora sobre um meia, cara, que o Botafogo tem no seu elenco, né? Um meia que eu vi uma certa qualidade, jogou poucos jogos aqui, um meia que fica nem terceiro reserva às vezes, mas se destaca na sua seleção, apesar de ser uma seleção fraca, é um destaque e é legal colocar, cara, com todo respeito aí a seleção de Nicarágua. Mas o nosso meia Jacob Montes se destacou aí, fez gol pela seleção, cara. É uma seleção, como eu falei, fraca no quesito de qualidade, enfim, mas o Jacob Montes que já mostrou uma certa qualidade, que é aí um pupilo, né, podemos dizer assim, do Textor, que colocou ele aí no Botafogo, enfim, ele marcou nesta terça-feira e a seleção dele venceu por 5-1 sobre o Barbados, tá? Então, o Jacob Montes colocou aí, fez um gol aí e participou muito bem da partida lá de Nicarágua. Um jogador que eu acho, cara, que pode ter um certo potencial. Eu acho que ele não é esse cara horrível, como as pessoas falaram, enfim, pelo contrário, às vezes que entrou no ano passado contra o Avaí, enfim, eu achei que foi um jogador que foi bem na partida, é um jogador que é destaque na sua seleção, mesmo sendo uma seleção inferior tecnicamente, mas é um jogador que é interessante, cara, que o Botafogo pode aí tentar fazer, usar ele de alguma forma no elenco principal, eu acredito, ou então, se não for possível no Botafogo, o Textor deve ver um bom futuro para esse atleta. Enfim, notícia, meia do Botafogo aí, fazendo também bonito, não só no brasileiro, né, como na seleção brasileira, como o PR, que foi para lá, enfim, acabou não jogando, mas foi para lá, foi convocado, mas também na Nicarágua o Botafogo tem representantes, né, o Botafogo cada vez mais um clube global. Galera, o vídeo de hoje foi esse, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e voltamos mais tarde com o Rafael trazendo notícias para vocês. Lembrando que hoje tem Campeonato Brasileiro e temos aí a missão de secar o nosso rival aí, o rival da Gávea contra o Atlético Paranaense. Então, fiquem ligados e mais tarde voltamos com mais notícias. Um grande abraço, valeu!